Nós agora, mais uma vez, bom dia a todos. Agradecemos a presença e vamos fazer, então, a nossa leitura de abertura. Hoje é do Vinha de Luz, livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, mensagem carinhosa, semente de amor aos nossos corações. E essa tem como título o necessário. Mas uma só coisa é necessária: Jesus, está em Lucas. Terás muitos negócios, próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Maria, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Vamos, então, nesse momento, pensar em Deus. Aqueles que quiserem fechar os olhos, mentalizar toda essa natureza que nos cerca, que nos prova o imenso amor que Deus tem por cada um de nós, trazendo para cada um de nós aquilo que é necessário para que tenhamos um caminhar mais suave, um caminhar com mais acertos, porque, além de tudo isso que nos cerca, esse Pai amoroso nos envia Jesus, o nosso mestre, o nosso roteiro seguro, aquele que podemos nos aconchegar, abraçar e aliviar nossas dores, nossas dificuldades,
e termos forças, bom ânimo para seguir em frente. Esse é o projeto de amor que Deus tem para todos nós. Então, Pai querido, nós te agradecemos. Agradecemos pela encarnação que estamos, reencarnados com compromissos a serem trabalhados, mas, com certeza, hoje sabemos que os amigos espirituais, mas principalmente Jesus, vêm nos ajudar. Então, é em teu nome, Pai querido, que pedimos permissão, pedimos envolvimento para Monique, para darmos início a esse momento sublime em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus por tudo. Então, hoje, a Monique ela vai trabalhar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Então, é o item de 1 a 5, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Correto? Então, com a palavra, a Monique, que é lá do NELD, está sempre aqui, presente na seara de Jesus. Muito envolvimento, de bom ânimo, de que ela se sinta bem à vontade aqui entre nós. Com a palavra, a Monique. Bom dia. É uma grande alegria sempre retornar a essa casa e ver os rostos familiares e os sorrisos abertos. Que justamente é isso que nós buscamos na seara do Mestre Jesus. Às vezes a gente confunde espiritismo, com algo fúnebre. Já reparou? Tem alguns lugares, às vezes, que a gente vai em algumas casas, me desculpem o comentário, mas eu acho que é válido. E parece que aquilo muito sério, Todo mundo não pode dar um sorriso. Gente, pelo amor de Deus, Jesus é vida e vida em abundância. É alegria. É essa força maior de amor que vem do Criador e que tem que transbordar dentro de nós. Jesus é o exemplo disso, é o nosso Mestre. Então, que a doce e serena paz do nosso Divino Mestre, que já invade o ambiente, possa nos levar até o final, do nosso domingo, não somente do estudo. E aí, quando a gente se depara com esse tema, buscai e achareis. Vamos começar por esse título. Buscai e achareis, beleza. Será que a gente ainda está na síndrome? Me perdoem o comentário, mas eu lembro quando eu era criança, tinha uma frasinha quando a gente perdia as coisas, a gente falava assim, São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Quantos estavam procurando? Poucos. Porque, geralmente, quando eu falava isso, eu olhei em 3 lugares básicos que eu achava que tinha que estar, achei que já tinha buscado, e se eu achar, eu dou 3 pulinhos. E aí a gente criou uma crença humana. Gente, olha só, isso aqui é uma máquina. O corpo físico é uma máquina. Nós não somos ele. Nós somos o espírito que o anima. E nós precisamos dele, precisamos cuidar dele, porque temos que seguir esse caminho. Mas é uma máquina. Mas é uma máquina divina. Não é uma máquina inventada por homens. Quando a gente estuda um pouquinho mais, eu gosto um pouquinho de neurociência, embora eu não tenha formação, mas você fica encantado com as capacidades que nós somos capazes do nosso cérebro, na neuroplasticidade, de como isso tudo comanda, de funcionar esse corpo. Então, nós criamos crenças. A nossa máquina, ela cria crenças que nos limitam ou nos libertam. E aí, se a gente ficar na crença dos 3 pulinhos, a gente entra numa crença de barganha. E não é assim que funciona. O Espiritismo não tem barganha. A gente não deve vir atrás de uma comunhão com Deus esperando receber gratuitamente a dádiva, o carro do ano que você quer, ou o teu diploma, ou o teu casamento perfeito. Não, você tem que vir aqui para se fortalecer,
saber quem você é, para parar de passar pela vida desavisado. Porque às vezes a gente passa uma encarnação inteira sem se dar conta que nós somos um ser eterno, com muitas capacidades a serem desenvolvidas, limitações que a nossa máquina produz. Então a gente precisa entender o quê? Buscai e achareis. Aí vem o segundo ponto. O que estamos buscando? Porque, olha só, já reparou? Se você já sai de casa injuriado, gente, tem uma coisa, e aí agora estou sendo muito pessoal, o expositor se expõe, né, gente? Então vamos lá, é o que nós temos para hoje aqui. Trânsito é uma coisa que mexe com a gente. É um negócio incrível. Você sai de casa cantando, passarinhos, o céu está lindo, tomou uma fechada no trânsito. Aquilo já vem assim, um homem velho, vem aqui no teu cangote, assim, você fala, eu agora. E você precisa mudar. Mas aí você, beleza, tá, passou. Aí na próxima vez você já sai assim, ó, se alguém me fechar hoje, sai de casa. Você já nada aconteceu. Dessa vez eu vou fechar também, você vai achar. Você quer confusão, você vai achar. Você está começando a buscar o quê? Você está buscando calma? Você está buscando desenvolver? Você também vai achar. Só que, olha só, aí entra em outro parâmetro. Como é que Deus trabalha? O que é Deus, gente? A inteligência suprema. A gente acompanha? Não. A gente tenta, a gente se esforça, mas não consegue alcançar essa inteligência suprema que tudo rege. Gente, é o Criador do universo. A inteligência suprema não é do planeta Terra, não é do Vinha, não é do Brasil, é do universo. E como é que ele trabalha? Com tempo, misericórdia e aprendizado. Então, se você quer buscar a paciência, ele vai colocar todas as ferramentas necessárias à sua disposição para que você desenvolva a paciência. Compreenderam? A gente quer a paciência pronta. A gente quer o pó de pirim-pim-pim. A gente quer a varinha mágica que abençoa. Só que Deus trabalha com desenvolvimento. A lei é de trabalho de progresso. Não tem outro caminho, não, gente. Como é que a gente chegou aqui hoje? Vamos lá. Para chegar aqui hoje, no mínimo, vocês tiveram que levantar da cama, né? Nessa manhã de domingo, que está um pouquinho fresco aí, até graças a Deus, né, gente? Porque o calor estava previsto, mas eu prefiro o tempo assim. Vocês tiveram que levantar da cama, tiveram que se arrumar, tiveram que se deslocar, vocês buscaram chegar até aqui e acharam. Como é que a gente chega à vida adulta? Desenvolvendo toda uma infância, né? A gente aprende a falar. Oh, isso aqui que é comum, né? Eu estar falando, quando eu tinha 1 ano de idade, não era não. Eu tive que aprender. Eu tive que desenvolver para que isso fosse espontaneidade hoje em dia. E com a vida do espírito, não é diferente. Só que a vida do espírito, que somos nós, né? Só que agora vamos dividir a encarnação e o espírito. A gente também precisa desenvolver. Mas para desenvolver, a gente precisa buscar, para a gente conseguir encontrar. E aí vem um terceiro ponto. Ajuda-te. Ajuda-te a ti mesmo. E o céu te ajudará. Aí você se dá conta, sabe de uma coisa? Qual é a primeira pessoa que você precisa se preocupar nesse caminho de desenvolvimento? Contigo mesmo. Né? Toma, que você é herdeiro de você mesmo. Sabe por quê? Você é o único que tem capacidade para se desenvolver. E você é o mais capaz para te atrapalhar também. Então você realmente precisa se ajudar. Porque já reparou? Quando a gente tem algo para fazer, a gente tem uma mania, agora tem um nome, procrastinação, né? Como a gente... O que é procrastinar, para quem não sabe? É aquela coisa assim,
Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, né? E aí você vai levando. Carioca, então, gente, ô terra abençoada, né? A gente lá, eu lembro que quando eu era adolescente, gente, isso não é exemplo, não. Eu chegava na escola, eu sentava e falava assim, meu Deus, hoje é prova de tal coisa. Quem é professor aqui sabe, né? Aí fica os alunos lá no canto com o livro, desesperados. Hoje em dia tem um chat GPT, deve ajudar em alguma coisa. Né? Olha só na inteligência. Mas é assim que a gente está acostumado. Só que desenvolvimento é um trabalho de passos, de etapas, de aprendizado. Quando a gente vê uma criança aprendendo a falar, ela não chega de repente... Bem, a partir de agora eu não sei, pois os espíritos que estão reencarnando agora são surpreendentes, né? Tem umas crianças que já chegam com umas coisas, você fala assim, meu Deus, isso aí foi lá da época do Egito. Não é possível. Que você até para aprender, né? Você fala assim, conta isso de novo para te entender o que você está falando. Mas vamos lá para a nossa época. Como é que era, gente? Primeiro era uma palavra, uma letrinha, um fonema, uma sílaba. Quando chegou a montar uma frase, foi algo incrível. Uma frase com sentido, melhor ainda. Aplicação de verbo correta, nossa, é um prêmio. E por que a gente acha que nas virtudes do espírito é diferente? Não. A gente começa por sílaba, fonema, disciplina. E eu lembro daquela frasinha de Emmanuel que eu gosto bastante. A disciplina antecede a espontaneidade. Às vezes você não vai fazer porque você tem hábito. Eu não consigo fazer isso. Não consegue por quê? Já tentou? Já tentei, não consegui. Tentou de novo? Tentou quantas vezes? É sobre isso. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Você precisa ser o primeiro agente da tua encarnação. Você precisa, como dizem os nossos amigos de outra religião, eu gosto dessa palavra, embora tome posse da sua encarnação. Vamos mudar aqui. Tome posse da tua oportunidade de estar aqui hoje. Aqui, quando eu falo, encarnado no planeta Terra, aqui dentro do Vinha, aqui dentro da família que você está, porque ninguém erra de endereço. E aí, quando entra nesse quadro de, olha só, pedi e vos será dado. Vou até ler essa parte aqui, porque é muito rica, essa parte de Mateus. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que procura, encontra. E se abrirá aquele que bate a porta. Vamos parar por aqui, porque também tem outro pedacinho para depois. Vamos lá. Eu não pedi para nascer. Quem já ouviu isso? Era a segunda pergunta que eu ia fazer, Dilma. Quem já falou isso? Criança, então, era a minha primeira fala. Vocês têm que... Eu não pedi para nascer. Aí eu me tornei espírita. Primeira coisa que foi tirada era o direito de falar essa frase. Que está lá, pediu, implorou, programou, e esperou teu núcleo todo reencarnar na disciplina, na obediência. Né? Tem essa frase que a gente fala, guarda na disciplina. Era a gente no plano espiritual. Guarda na disciplina, vai chegar a tua hora. E a gente está aqui. Já mudou tudo, né? É o conhecimento que liberta. Conheça a verdade, isso não é política, não, gente, isso é Jesus. E ela vos libertará. E aí, olha só, pediu-vos será dado. Pediu para reencarnar? Pediu, né? Buscai e achareis. Você buscou o quê? Lá do outro lado. Gente, esquece. Aqui a gente está... Eu falo que a gente está dentro do jogo virtual, né? Daquele capacete que a gente vive a realidade e tal. Mas a gente não é esse cara com capacete, não. A gente é o espírito imortal. Aí falo que o capacete é o nosso escafandro, que nos limita. E aí, buscai e achareis. Você estava lá no plano espiritual, falou assim, fiz mal para fulano, prejudiquei Beltrano, já me arrependi. Quero ressarcir, quero pagar o mal com o bem. Quero ir lá amar, quero aprender a amar essas pessoas. Aí você reencarna e fala assim, meu Deus do céu, meus pais não me compreendem.
É muito difícil conviver com eles. Eu não pedi isso. Buscou, pediu, buscou e achou. Só que a gente não lembra, né? A gente não lembra. E aí, por que a gente não lembra? Lembra de novo que Deus é a inteligência suprema? Porque tem coisas que... mas ia ser mais fácil para eu encarar se eu lembrasse que eu pedi isso. Não, porque tu ia lembrar dos traumas também. Ia dificultar demais. Na hora que acontecesse alguma coisa... tá vendo? É por causa desse jeito arrogante que eu fiz tal coisa para ele no passado. Aí pronto, acabou, gente. Lá foi a corda, lá foi tudo. Acabou a oportunidade de ressarcir. Está entendendo? Olha só. Batei a porta e se vos abrirá. Quais são as portas que nós temos batido? Isso são perguntas muito internas, porque o Evangelho de Jesus faz isso com a gente. Põe a gente para olhar para dentro. Porque a salvação não vem de fora. A salvação, essa história que nós acreditávamos e precisou que fosse assim, tá? Então precisa que seja assim, então a gente tem que respeitar muito. Mas nós já chegamos num grauzinho aqui que não vai vir ninguém salvar a gente. A gente que tem que fazer o esforço de melhorar. Herdeiros de nós mesmos. Igualzinho a história do inimigo, não tem mais inimigo. O inimigo é você mesmo que se atrapalha. É você mesmo que dá barda para chegar. É você que abre essas conexões, procura, bate e acha. Porque olha só, porque todo aquele que pede, recebe. E o que procura, encontra. E se abrirá aquele que bate a porta. Então, se nós estamos reencarnados, só para a gente fechar esse pedaço aqui. O que quis dizer com isso aqui? Claro, gente, olha só, não podia ser dito dessa forma naquela época, né? Olha como isso é atemporal. Eu acredito que daqui a 100, 200 anos a gente vai olhar para esse texto com uma visão muito mais ampla do que temos hoje. Estamos reencarnados no momento certo, com as oportunidades certas. Não tem erros nos planos de Deus. Você pediu, foi te concedida a oportunidade de reencarnar. Então, agora, por favor, meu filho, dê o melhor de si. Porque você está aqui para isso, para aprender. Você está aqui para desenvolver, você está aqui para amar. Aprender a amar. E aí ele continua. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Aí é mais uma vez para a gente se perguntar, mas será que eu pedi essa prova mesmo? Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Nós pedimos, Deus está dando a oportunidade exatamente que nós precisamos. Então, nós também precisamos perder essa visão materialista de 15 minutos de uma encarnação, porque, na verdade, é isso que os espíritos falam para a gente. Embora, às vezes, a gente fale, nossa, em 15 minutos nada, essa semana levou 10 meses para passar, né? Assim que a gente fala. Mas eles falam, isso aí é um sopro, isso aí é muito rápido, vocês não vão nem sentir. Então, a gente tem que parar de perder essa ilusão de achar que as coisas estão erradas. Que nós somos as vítimas, os coitadinhos. Não tem coitadinho. Como diz a Dilma aqui do meu lado, tem endividadinho. É uma fala da Dilma que eu adoro. Então, não tem isso. A gente precisa quebrar essa visão infantil, espiritualmente falando, de que as coisas estão erradas. Não existem erros nos planos de Deus, existe erro nos meus planos. Nos nossos. Mas nos de Deus, não. E olha só, ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Então, arremata, já nessa primeira parte, a gente já se situa no espaço-tempo. Fomos plantados aonde precisamos estar. E precisamos aprender a florescer aonde Deus nos plantou. Porque é a oportunidade divina de ressarcimento, de aprendizado, de amor, de crescimento, de cuidado. E aí que a gente começa a olhar a máquina humana. Olha só. Ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio do quê? Da lei do trabalho, da lei do progresso. É nada mais que isso. Como é que a gente chegou até aqui de novo? Mais uma vez, a gente não teve que desenvolver essa máquina humana com ajuda, claro. Precisamos de muita ajuda dos nossos pais, dos nossos avós, de quem quer que fosse que estava nos cercando naquele momento.
Mas agora, a partir do momento, gente, está aí a ciência. Lobo pré-frontal, 25 anos, desenvolveu. Fechou a tua encarnação. Agora é você e você mesmo, você não tem mais desculpa nenhuma. Antes não tinha, né? Mas agora, então, a ciência está comprovando que o Espiritismo já falava. Que vai chegar uma idade, quando a gente é pequenininho, a gente precisa desse amparo, mas depois o Espírito mostra que veio, quem ele é, os novos ideias para seguir nessa jornada do livre-arbítrio que eu falo, né? Que, na verdade, são escolhas e consequências que a gente vai levar desde então. Então, a gente vai conseguir, gente, olha só, com 25 anos hoje em dia aqui na Terra, dependendo da formação que a gente tem, a gente já está até formado, né? Geralmente é 22, 20, depende da formação que escolheu e com a idade que entrou para a faculdade. Mas aí tem outros campos, né? Você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, você pode fazer outra faculdade. Você faz as escolhas da tua vida. Você vai casar? Vai casar com quem? Não vai casar? Não vai casar por quê? O que você vai fazer? Qual a tua religião? O que você vai fazer da tua vida? O que você escolhe? É com você. E aí, eu quero ser músico. Bonito, né? Quero aprender a tocar saxofone. Escolhi. Cliquei no botão, acordei tocando saxofone. Coitado. Vai ficar 10 anos, 15. Não, você precisa se matricular. Você precisa aprender sobre toda a teoria por trás disso. Você vai precisar se entender de notas musicais e coisas que eu nem sei o nome para se tornar músico. Você quer mesmo? Mas isso aqui é difícil. Mas você quer mesmo? Você vai ter ajuda. Mas você precisa estudar. Você precisa entender a partitura. Você precisa treinar. Você precisa desenvolver. Porque como é que Deus trabalha? Com aprendizado. É sobre isso que essa parte está falando. Você está aqui, você quer o quê? Você quer melhorar? Você quer aprimorar? Você quer ser bom? Você quer... Não sei, gente, coisas que toquem a nossa alma, que são muito individuais. Mas a gente não vai aprender da noite para o dia. Não tem varinha mágica. Tem amparo divino. E o amparo divino é tão grande quando a gente realmente se coloca a caminho, com vontade, com esforço. As coisas realmente acontecem. Quantos de nós aqui, agora vai para dentro de cada um, não quis muito uma coisa, passar numa prova, alcançar um objetivo, estudou, trabalhou, se esforçou e falou assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Busca primeiro a Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sem esquecer do primordial. Você não é o ser da máquina divina. Você é o espírito que a anima. Então, nós não podemos nunca esquecer, como a gente não esquece de tomar café da manhã, de almoçar, de tomar banho. Pelo menos eu espero que ninguém esqueça, né, gente? Porque senão vai ficar difícil aqui. Mas está todo mundo cheiroso, está cheiroso aqui o negócio hoje, né? Graças a Deus. A gente não pode esquecer que a conexão, é na vertical. A gente fica muito preocupado com o horizontal, né? O que vão pensar de mim? O que vai acontecer? Não. Tua conexão na vertical está ok? Você está lá com a tua prece em dia? Você está fazendo tudo do melhor que você pode, que você consegue? Você tem se esforçado? Você começa a se aproximar desse amparo mais ostensivo. Gente, não precisa ser médium ostensivo para sentir, não. Comece e vamos conversar da próxima vez que eu voltar aqui. Quem não começou ainda, começa. Todo dia, vai lá, conversa com Deus. Mas é para conversar de verdade. Porque Deus entende sentimentos. Ele não entende palavras vãs. Ele entende palavras carregadas de sentimentos. Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, que ela é de outra religião, e ela falou assim, Monique, eu estava fazendo uma oração, e eu tenho mania depois de abrir a Bíblia para verificar. E eu, E não é que eu estava falando uma coisa com Deus, mas eu estava com o pensamento em outro lugar. Aí eu,
E aí a Bíblia me respondeu o pensamento. Falei, claro, porque Deus está entendendo o que você está sentindo. O que você está falando aqui? Eu estou falando para vocês, mas Deus compreende a minha conexão com Ele. Vocês estão compreendendo que nós somos esse ser? Porque se a gente ficar só olhando aqui, ó, o casaco verde, não vai alcançar. Vai nos limitar. E olha só, a máquina divina ela é tão perfeita que o que acontece, gente, com alguém que fica muito tempo deitado? Já reparou que quando alguém está no CTI, passa por uma situação... Não precisou nem passar um trauma físico, não. Às vezes é algo que precisou ficar no CTI por uma bactéria, alguma coisa assim. Ela precisa fazer o quê? Fisioterapia. Senão o que vai acontecer com o corpo físico dela? Vai atrofiar. Essa máquina, ela foi feita para trabalhar. Senão ela quebra. Essa máquina foi feita para pensar. Senão, a gente arruma um monte de doenças. Hoje em dia tem aí o Alzheimer e outras coisas. Como é que é o exercício para não desenvolver o Alzheimer? Vocês sabiam disso? Eu fiquei encantada esses dias. Ler 2 livros ao mesmo tempo. Aí eu falei, Jesus do céu amado, eu vou misturar uma história na outra, vai ser uma confusão só. Mas ou seja, desenvolver, ou então buscar aprender coisas novas. E não precisa ser nada grandioso, não. É desenvolver a parte cerebral de aprendizado. Manter a máquina ativa. A máquina divina é programada para trabalhar. A máquina divina é programada para desenvolver. Se ela parar, ela quebra. Não é grandioso isso? Olha só. Por que Deus nos daria? Por que Ele daria uma serpente para quem... Não, Ele está falando, olha só. Olha o mecanismo que eu te dei. Faça bom uso. Nele está tudo o que você precisa para você ter êxito na sua jornada. Ah, mas quem nasceu com alguma limitação? Precisa desenvolver o campo mental. Limitação física. Ah, quem nasceu com uma limitação mental? Precisa desenvolver o campo dos sentimentos. Gente, nada está errado nos planos divinos. E a gente compreender isso é chave de êxito na nossa jornada. Porque a gente fica pensando assim, né? Nossa, eu vou deixar isso para outra encarnação. Quantas vezes eu já falei isso, Dilma? Isso aqui eu vou deixar para outra encarnação. Não dá para mim nessa, não. Vai complicar. O que é adiado fica complicado. Cada vez que se adia, presta atenção no que você está fazendo. Você pode? Pode. É um direito seu. Deus te deu livre-arbítrio. Ninguém vai poder interferir nisso. É um direito seu. Olha só, você é filho de Deus. Munido de escolhas. Munido de poder de decisão. Às vezes a gente olha para isso e não faz uso. A gente passa pela vida sem perceber o quanto somos amados. O quanto somos amparados. A gente fica só olhando para a parte não legal da história. A parte não legal da história tem para todo mundo. Você já acordou hoje e percebeu que você teve o presente de abrir mais uma vez os teus olhos na carne para que você pudesse ajudar a si mesmo? Para que você pudesse ter mais uma oportunidade da página da vida ser escrita de uma forma melhor ou diferente, mais harmoniosa? O que você fez ontem que você não gostou? Ah, eu fiz um café, fiz mesmo, gente, lá no Neld até. Eu errei, o café ficou fraco. Aí eu falei, eu não quero mais fazer esse café fraco hoje. Eu quero fazer um café, eu quero aprender a fazer um café mais forte. E isso é em tudo, gente. Eu dei um exemplo bobo aqui, mas é para exemplificar o que te incomoda, o que você fez e não gostou. Está encarnado? Está em tempo. Está desencarnado? Está em tempo. Porque você vai programar para a próxima. Claro que se você fizer agora, você já chega... Olha só que legal. Olha só como é que é interessante isso. Se você fizer agora, você já chega do outro lado melhor para quando você voltar de novo, tiver que passar para reforçar a prova, você vai passar melhor. Porque a gente aprende por repetição. Já reparou que às vezes a gente fala assim, mas isso sempre acontece tal coisa na minha vida. Eu só mudo o personagem, é sempre a mesma situação. Das duas, uma. Ou você ainda não entendeu o todo,
e a lição está se repetindo, ou você está precisando reafirmar o teu aprendizado. Passar sem cair. Porque, mais uma vez, não tem barganha no aprendizado divino. Não é aquela coisa que eu passei raspando embaixo da mesa, mas eu passei e fui para a próxima série. Não, você precisa passar mesmo. Você teve êxito numa etapa. Mas para o aprendizado ser concretizado, ele precisa ser total. E outra, quando falamos de fé, eu vejo a fé, gente, como uma força motriz da vida. Mas fulano não acredita em Deus, não acredita em nada, e tem uma vida... Ele tem fé em alguma coisa, inclusive ele tem fé que ele consegue fazer algo. Ninguém vive sem fé. Porque já reparou que o ateu, ele é interessante. Ele tem uma força, uma necessidade de reafirmar que Deus não existe, e você nem perguntou para ele, às vezes. Ele faz questão de falar. E aí ele começa a debater. Eu sei porque eu convivo com alguns, sabe? E ele, toda vez que me vê, Monique, você acha? Eu falei, meu Deus do céu, você não me deu nem bom dia, gente. Que história é essa? Calma, senta aí, toma uma água, vamos conversar. Por quê? Porque viver sem fé, viver sem crenças é impossível. É impossível. Somos filhos desse Deus. Agora, se viver com fé e tendo a consciência de quem somos e da nossa filiação divina, é presente. Eu falo que isso é um presente na minha vida. Eu saber que eu posso realmente fazer uma oração e eu vou ser atendida no que realmente eu preciso, que é a base para acordar, para ter força, para desenvolver, para o amparo aqui espiritual, para estar falando com vocês. A gente, às vezes, se acha até sozinho no mundo, mas a gente está se ajudando a olhar primeiramente para nós. Ajuda-te a ti mesmo. Você está fazendo por você tudo o que você pode para se desenvolver, para se amar, para ter paciência com você, para se perdoar, porque a gente só dá o que tem. Não adianta ficar falando assim, eu tenho paciência com meu filho. Olha só, a frase já é dita dessa forma, eu tenho paciência com meu filho. A entonação já está dizendo que é uma coisa assim, muito forçada, muito difícil. Você está buscando algo de uma força quase que sobrenatural para ter paciência com a criança que está gritando meia hora. Eu tenho paciência com meu filho. Quase um mantra, né, para se auto-reafirmar. E você tem tido paciência com você? Você tem se perdoado? Você tem percebido que você também é humano? E tem hora que você vai se sentir cansado? Mas a ideia é descansar, não é desistir? A ideia é se amar, não é abandonar o barco? É disso que está falando. Cuida de você. Porque se você estiver bem, meu amigo, se você conseguir manter essa força conectada na vertical, o horizontal para você vai ser fácil. Porque quando você realmente faz uso do ser, do Filho imortal que você é de Deus, quando você realmente entende que a essência de Deus é te educar, é te ajudar, você primeiramente para de olhar a vida como um problema. Porque a gente olha a encarnação como um problema. Essa é a visão de muitos nós. Ai, Deus, eu tenho que ficar aqui mais quantos anos? Nossa Senhora, nessa família. Dá para adiantar e eu ir para a próxima? Não, eu já ouvi isso de espírita, gente. Espírita, não estou falando de alguém que é espiritualista, que sabe pouco, não. A encarnação não é um problema. É a solução do teu problema. Mas, para isso, você precisa se ajudar. Você precisa olhar para você. Precisa perder o olhar do outro, porque, às vezes, a gente acha que o outro é o nosso problema. Mas, ajuda-te a ti mesmo. Não falou assim, salva o outro para você melhorar. Jesus nunca falou isso, já reparou? Ele fala que amar o próximo como a si mesmo, fala para fazer a caridade, mas ele não fala assim, melhora o outro para tu melhorar. Não.
Ajuda-te o outro a melhorar para você ser melhor. Não, é direto. Olha para você, meu amigo. Você é o benfeitor da tua vida e o malfeitor da tua vida. Você é o principal agente da tua encarnação. Você é o principal agente da tua vida eterna. O que você desenvolver hoje reflete amanhã. O que você plantar hoje, você colhe amanhã. O que você busca hoje, amanhã você acha. Qual porta você está batendo? Presta atenção, meu filho. O caminho talvez não seja para essa porta. A porta é estreita. A porta está muito larga? Presta atenção, a porta é estreita. Olha para você. Mude você. Se algo te incomoda no outro, mude-se a si mesmo. Ou se retire até você conseguir compreender melhor aquela visão, mas não piora a situação. Aqui a ideia é progredir. Aqui a ideia é amar. Qualquer coisa que foge, gente, da lei de amor, justiça e caridade, que é a maior lei que converge o universo, reveja, está errado. Tem alguma coisa aí que não está batendo. E amar é fácil? Vamos desromantizar isso aí? Que a gente fala assim, eu não estou amando. Eu lembro de Maria de Nazaré, não, Maria de Magdala. No livro Boa Nova, quando ela encontra Jesus, irmão X, né, Humberto de Campos fala assim, que ela narra, que ela diz assim, Senhor, muito tenho amado e tenho sede de amor. Qual era o amor que ela vivia? Era o amor real? Ou era o amor romântico, o amor terreno, o amor passageiro? Nós estamos falando do amor real. Nós estamos falando daquele amor que te permite dormir e acordar sobre as bênçãos do Criador. Nós estamos falando daquele amor que dá sem pedir nada em troca. Amor de mãe, amor... Olha só, amor é tão grande, gente, ele é tão vasto, que ele se confunde com amizade, ele se confunde com caridade, ele se confunde com... Por isso que a caridade, fora da caridade, não há salvação. Por quê? Porque você precisa desenvolver o amor. A caridade é uma das ferramentas para o desenvolvimento do amor. Então, se você pratica a caridade, e aí eu vou além, não estou falando somente do casaco, do quilo, estou falando do perdão, estou falando da tolerância, estou falando do bom olhar, inclusive para si mesmo, porque ninguém dá aquilo que não tem para si. Você está se ajudando ao fazer esse exercício da caridade. E aí o céu vai te ajudar a conseguir achar o teu caminho. Aquele caminho que você quer. Sabe aquela vida de família margarina que a gente sonha? Que a gente olhava, quando eu era criança, agora nem tem tanto, né? Mas quando eu era criança era tanto comercial de família margarina, que eu queria comer a margarina só por causa do comercial, as crianças, né? Aí vendiam essa pra gente, né? Essa imagem de família perfeita, e você olhava para tua mãe e falava assim, tu não é igual a ela, não. Até a criança, né, argumentava, olhava para o pai, por que você não passa a margarina contente igual na foto? Né? Por que você fala, não enche, criança? Porque isso acontece dentro de casa. Se eu falar para vocês que essa harmonia pode existir, se a gente se crescer, só depende da gente. Aquilo ali é uma imagem vendida de marketing, mas que retrata uma realidade possível. Mas, lembra? Ajuda-te a ti mesmo. A gente precisa parar as nossas arestas. A gente precisa aprender a ser tolerante. A gente precisa crescer em espírito e verdade para que a gente chegue nesse nível da família margarina, entre aspas, só para retratar. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta do Espiritismo. Está lá, Kardec coloca no Livro dos Médiuns, lá para o final, ele põe assim, qual a função do Espiritismo? Instruir para melhorar. Instruir para melhorar. Então, isso aqui, gente, é ferramenta de busca. É rota segura para achar, para se ajudar. Agora, eu já li o Livro dos Espíritos todo, já fiz o curso lá na quarta-feira no Vinha,
3 anos já que eu estou lá, já fui no NELD, já fui não sei o quê, e nada melhora. Você melhorou? Você está fazendo uso da ferramenta? Gente, como é que troca o pneu? Esses dias eu passei por isso. Por isso que eu lembrei do pneu. Eu achava que era a coisa mais fácil do mundo. Eu sempre olhava as pessoas, né, com aquele macaco hidráulico. Primeiro que eu não me entendi com o macaco de jeito nenhum. Eu e ele, para levantar o negócio, não tem. Aí, graças a Deus, né, mulher tem esse adendo, né? Aí um homem passa, o vizinho fala assim, coitada, toda desajeitada, vou lá ajudar ela. É isso que acontece. Porque precisa fazer o uso da ferramenta, e não é fácil, é desafiador. Para eu tirar um parafuso, eu levei quase mais de meia hora. Né? Que a gente acha que é fácil. É da gente aparando as nossas arestas. A gente precisa pegar essas ferramentas que Deus nos deu e trabalhar, botar em uso. Mão na charrua, não larga mais, não olha para trás. É isso que o Espiritismo de Jesus vem trazer. E aí, a gente recebe todo um amparo para ter êxito. Porque nós fomos programados, gente, para dar certo. Vocês sabiam disso? Que cada um de vocês, quando estavam fazendo lá sua programação, de acordo com a sua participação, né, em algum nível ou não, o seu anjo guardião, a equipe da programação reencarnatória, fez o melhor por você. Só foi te dadas as oportunidades que você já tem minimamente condição de entender, de atravessar. Mas o que eu falei, não tem varinha mágica, tem esforço, tem autoaprimoramento, tem esse olhar para dentro, olhar para o Criador. Jesus é o quê? Exemplo, modelo e guia da humanidade, nosso mestre divino, amado. Como é que foi a vida do Cristo? Ele acordava, a túnica dele estava lá limpa. Ele volitava por Jerusalém. Era assim, gente? Andava a pé, no sol. Eu fico imaginando o calor que era. Terra, né? Porque era chão de terra, de areia. Crucificado ao final. E a gente quer o quê? Dá 3 pulinhos, se achar o ganho? A gente quer um milagre? Se Jesus é o exemplo, o modelo e guia da humanidade, não foi assim para ele? A gente precisa desromantizar isso aí. A gente precisa olhar para o Cristo, porque ele verdadeiramente é o nosso modelo. Jesus se retirava para orar sempre. A gente já orou hoje? Não precisa responder não, tá, gente? Só pensa. A gente já orou hoje, amanhã, ontem, antes de dormir, no mínimo, gente. Antes de dormir, por favor, importante. Nem que seja assim, Jesus me ajuda, me proteja, vai, vamos lá. Se retirava para orar. Jesus de Nazaré. Se ele precisa desse amparo, se ele fazia uso dessa ferramenta, por quê? Porque sabe que a ferramenta segura e deixou o exemplo. Se ele ia até as pessoas, se ele fazia o trabalho de carpinteiro, gente. Fácil não. Por que a gente quer se desenvolver por pura magia? Essa é a reflexão desse capítulo de hoje. Jesus vem nos dizer assim, olha só, você está reencarnado, meu irmão. Você está reencarnado. Foi te ofertada as melhores ferramentas que você pode para o teu momento de crescimento. Tudo que você vê como um problema, na verdade, é um desenvolvimento para solucionar um problema. Você, ao invés de olhar a vida com os olhos ruins, tenha bons olhos, porque os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pega as suas ferramentas, venha comigo, renuncie-se a ti mesmo, pega a tua cruz e siga-me, porque o caminho é de crescimento, o caminho é de amor. Mas para chegar até lá, a estrada ainda é de pedra. A estrada ainda tem espinho. Mas depois que atravessar o tal do rio, que muitas religiões falam, você vai poder desfrutar de uma vida de amor, de harmonia, porque você vai ter conquistado, desenvolvido, através do teu próprio esforço, do teu próprio trabalho, as virtudes divinas que o Pai plantou dentro de você.
Por ora, meu filho, ama e trabalha, estuda e perdoa, e assim vencerás. É exatamente essa fala do Cristo nesse capítulo para cada um de nós. Que a gente possa retornar nesse domingo do Dia das Crianças ou ir para o almoço, né? Para quem vai, porque é uma ótima pedida, já sai daqui para almoçar. Com a reflexão de que nós somos agentes de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não vai ter milagre, não vai ter varinha mágica, mas vai ter amparo divino, muito amor e misericórdia do Criador para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção, gente, e que Deus abençoe o nosso domingo e a nossa semana. Bonita reflexão, né? Oi. Hoje é dia, né? Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, né? Que ela também, um espírito com uma evolução maior, está aí nos ajudando, silenciosamente. Então, nós temos bastante conteúdo, né? Agradecemos a Monique, o que ela trouxe do estudo, colocando tudo aí de acordo com o coração dela, passando para a gente essa energia. E aí, durante a semana, né, no nosso dia a dia, é que temos a prática do aprendizado, sempre fazendo esse olhar interior, né? O que eu estou fazendo dessa grande oportunidade que Deus tem me concedido, tem concedido a todos nós. Não há privilégios nas leis de Deus. Há muito amor. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento dessa primeira parte. Depois teremos os passes para aqueles que acharem que ainda querem mais um reforço, porque aqui estamos sendo trabalhados, né, para que a gente faça a nossa autocura. E aí, aqueles que já se sentirem bem, fiquem em silêncio aqui, refletindo sobre tudo o que foi falado. Podemos também conduzir aos nossos amores essas energias que recebemos, cientes de que todos nós somos filhos de Deus e cada um tem seu tempo. Mas como já temos assim uma doutrina tão esclarecedora, nós temos que acelerar, né? E contagiar a nossa beleza, com a nossa beleza, como diz seu Maciel, né? Aqueles que ainda estão dormindo, que às vezes estão dentro da nossa própria casa, né? Então, mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por tudo isso que temos recebido à luz da doutrina espírita, com tanto esclarecimento, com tanto consolo, com tanto bom ânimo, para a gente fazer o melhor, porque fomos agraciados por Deus por todos os recursos necessários. Obrigado, Pai querido, por tudo, e pedimos permissão para encerrarmos esse momento. Que assim seja. Graças a Deus por tudo. Então,